Bom dia, turminha! Sejam muito bem-vindos ao nosso curso técnico profissionalizante mecânica. Hoje, conforme nós havíamos combinados, nós iremos realizar então a matéria de desenho técnico, ok? Então, nessa primeira aula, nós teremos a nossa recuperação da avaliação 1, ok? Beleza, pessoal? E em seguida, nós seguimos então com a nossa análise da prova, e depois o nosso Kahoot, para fechar o nosso conhecimento, galera. Maravilha? Então o professor vai deixar disponível lá a recuperaçãozinha. Pessoal, já está disponível, tá, o nosso link para acesso à nossa recuperação, galera. Boa sorte a todos e o professor vai estar aqui se vocês precisarem. Então, pessoal, parabéns aí, galera, refez a prova, foram excelentes, excelentes. Mas na primeira prova lá nós precisamos conversar a respeito de algumas questõezinhas, que a gente precisa dar uma revisada para que isso, obviamente, fique, fixo na cabeça de vocês. Quanto que é importante, mais uma vez o professor vai falar, da gente fazer um desenho, de qualidade, com as normas corretas, Então, por isso que é muito importante a gente iniciar sempre o desenho pela parte de desenho, a mão livre, A mão livre, não só a mão livre, mas um desenho técnico realizado à mão, E depois a gente ir passando por categorias. Pessoal, o desenho técnico, ele, principalmente o software, quando a gente fala em CAD, é um desenho que ele veio para facilitar, o nosso dia a dia. O professor já mostrou, algumas coisas, já falamos muito nisso, Mas o importante realmente é vocês terem essa noção e saberem, realizar esses desenhos, à mão, galera? Porque, como o professor falou, se vocês sabem fazer desenho à mão, o software é apenas essa ferramenta que vai auxiliar vocês, a ganhar em tempo, E terem mais assertibilidade. Beleza, pessoal? Então, mas o importante realmente é conhecer as normas, conhecer como que se realiza um desenho e depois sim apenas aplicar isso no CAD, pessoal? Mas, o CAD é bem importante, tem todas as suas suas questões, A gente vai falar um pouquinho mais nas próximas aulas, a respeito do CAD, principalmente aí do CREL, para vocês entenderem o layout, digamos assim, funcional do CAD. Por quê? O CAD, pessoal, ele é basicamente a mesma coisa, Só o que muda são softwares para softwares. É só o nome realmente da marca, Mas basicamente eles fazem a mesma operação, tá? Então a única coisa que vocês vão ter que, identificar e entender é onde está cada botão. Então, vamos fazer um esboço, um sketch lá. Aonde que está o botão de sketch? Vou fazer um arredondamento. Aonde que está o botão de arredondamento, Vou fazer uma cotagem aqui nesse determinado desenho. Aonde que está, a ferramenta de cotas aqui dentro do desenho. Então, pense assim, tudo que a gente viu agora, pessoal, vocês já estão preparados, tá? Já estão preparados para realizar qualquer desenho. Claro, existem desenhos complexos, Então, por isso que o professor sempre fala a respeito de especialização. Vou me especializar, em desenho e em projetos, Aí sim você vai realizar, obviamente, desenhos cada vez mais complexos, Mas desenhos chamados desenhos comuns, ok? Vocês já podem realizar de uma forma bem tranquila, A única coisa que está faltando agora é essa conexão, da parte, digamos, teórica, que seria, as nossas aulas manuais com os softwares, Mas, mais uma vez, cada software vai ter sua
composição, seu layout ali, né? Então, muitas vezes, quando o projetista, ou, né, o desenhista, ele quer se aperfeiçoar, ele vai lá e faz, né, o curso para esse determinado software. Então, nós estamos falando de AutoCAD, SolidWorks, Creo Parametrics e assim por diante, né? Fora isso, vocês podem sentar em qualquer software aí e tentar, obviamente, pegar o layout básico dele ali e saber onde que faz determinado processo, tá? Mais uma vez, mas nas próximas aulas o professor vai mostrar, né, como que vai funcionar um esboço, como que vai funcionar uma extrusão, né? Aí vocês vão ter realmente aí o curso em geral, ok? Saindo ali da prática, indo pro 3D, do 3D. Vocês não vão ter a prática, né, do software, porque a gente não tem como incluir esse software aí, mas no futuro aí, vamos ver nos próximos anos, a gente consiga fazer essa inclusão de um modo mais rápido e vocês consigam aí a gente consegue fazer um projetinho bacana, né? Trazer desde o início do desenho até o final, ok? Então, dito isso, pessoal, vamos seguir aí para nossa revisãozinha, beleza? Então, vamos lá. Opa, não está seguindo ali, Nicole. Aí, ótimo, pessoal, vamos lá. Então, vamos fazer a nossa revisão oficial, né? Quero começar pelo parabéns. Vocês foram excelentes, galera, beleza? Quase 95% da turma acertou perfeitamente o que é uma visão espacial, que é algo que o professor fala bastante e é totalmente necessário pro desenhista, né? Os benefícios do CAD/CAM, e muito importante, a relação entre tolerância e custo. Isso mostra que vocês entenderam o porquê da indústria moderna. O que é o mais difícil? Mandaram muito bem, galera. Muito bom. O acerto foi geral nos conceitos. Onde vamos focar hoje é como fazer. A análise mostrou que nossos erros se concentraram na aplicação das regras específicas da BNT. Vamos corrigir isso. Galera, quando o professor fala que, né, os erros maiores ali foram nas aplicações das regras, com certeza, né, foi por conta aí, porque existem, né, várias normas, né, e a gente ficar decorando ali a norma 1340, 13050, é difícil, né? Mas o importante é saber que vocês souberam entender, né? E entenderam realmente o que cada norma faz, né? O porquê que existe aquela norma, né? Como ela é aplicada no desenho, tá, pessoal? Isso aí vocês estão tranquilos, beleza? Então, a análise aí dos erros mostrou que a dificuldade foi na aplicação das normas, né? Os top 5 dos erros da turma, né? Com acertos aí em 26%, 66%, foram todos em desenho técnico raiz. Então, regras do primeiro diedro, a diferença entre corte e seção, regras de rachura, o que não se cortar em conjunto, a regra do meio corte. Isso é normal, a visão espacial a gente pega rápido. As regras da BNT e como desenhar exige mais prática e atenção nos detalhes, galera. É nisso que o técnico se diferencia, na precisão da norma. Se ele confundir corte com seção, ele pode interpretar uma peça oca como se fosse uma peça maciça, beleza? Então, aqui, mais uma vez, tranquilo, né? A única coisa que a gente vai dar é essa revisadinha mesmo, para deixar tudo bem fixo na cabeça, galera. Então, no primeiro diedro, né? A questão 3 analisava o quê? 3 afirmações sobre projeção ortogonal. A afirmação dizia: no Brasil, a BNT NBR 10067, usamos o terceiro diedro, onde a vista superior fica em cima da frontal. Esta afirmação é totalmente errada, galera, né? O erro é confundir o nosso padrão, né, com o padrão americano, que é lá do terceiro diedro, né? A solução é memorizar a regra do primeiro diedro, que é o nosso padrão. O que você vê em cima, desenha embaixo.
O que você vê à esquerda, desenha à direita. Beleza? Então aqui foi algo assim que eu achei um pouco estranho, mas de repente foi mais por conta aí da falta de atenção mesmo, né, pessoal? Então, hoje no Brasil, galera, nós usamos o primeiro diedro, pessoal, tá? Terceiro diedro americano, né? O rebatimento é diferente. Professor, pô, mas o que isso vai... Toda vez quando vocês estiverem lá na legenda, é obrigatório vocês colocarem qual diedro vocês estão usando, se é o primeiro ou se é o terceiro, tá? Se vocês colocarem errado, será montado, né, a peça errada, galera. Então, por exemplo, mais uma vez, se tiver um furo do lado, né, direito, ele vai ser montado lá no lado esquerdo. Então, tomem cuidado, é primeiro diedro sempre que nós utilizamos. O professor vai trazer um pouquinho mais a respeito disso, tem até um videozinho para explicar para vocês de forma mais didática, tá? Então, pessoal, pensem de novo, né, na caixa de vidro. Nós falamos lá na aula 6, lá de 5. A peça está dentro. Eu olho pela frente e a sombra projeta na parede da frente. Vista frontal, nossa referência. Eu olho por cima, a sombra projeta na parede para baixo, vista superior. E se eu olho da esquerda, a sombra projeta na parede da direita, vista lateral esquerda, galera. Beleza? Aqui bem tranquilo. Eu vou mostrar ali, quando eu mostrar o vidinho vai ficar mais claro para vocês, tá? Mas é basicamente isso aí. Você está olhando a peça aqui, né, de frente. Quando você está olhando essa peça de frente aí, é como se você tivesse, né, numa sala e essa de frente ela vai ser a sombra, né, dessa peça, ela vai ser projetada para a parede, né, na parte da frente, ok? Se eu olho ela de cima, ela estou olhando ela de cima, a parte de cima ela vai ser projetada no chão, né, para baixo. Se eu olho ela aqui da esquerda, ela vai ser projetada para a direita, beleza, pessoal? Basicamente é isso aí, né? Então, se a vista de baixo superior mostra um furo e a de cima frontal não, eu sei que o furo está no topo da peça. A posição é a chave da interpretação. Primeiro diedro, vistas cruzadas. Cima, embaixo, esquerda e direita. Ok? Beleza? Essa é o nosso primeiro diedro. Então, olha aí, ó. Vamos agora ver esse videozinho que eu acho que vai ficar bem claro para vocês. Então, pessoal, apenas, né, para reforçar, ok? O que nós havíamos falado agora. Se o observador, né, ele está observando a parte frontal, ok? Essa projeção, como se fosse a sombra do objeto, ela vai ser rebatida no plano, né, galera? Lá no plano frontal. Se eu estou observando olhando da parte de cima, ele vai ser rebatido para a parte de baixo, para o plano da parte de baixo. Se eu olho da parte esquerda, ele vai ser rebatido pela parte direita. Então, lembre-se disso, no diedro são projeções cruzadas, tá? Olhando de cima vai para baixo, olhando da esquerda vai para a direita, beleza? E olhando da direita, vai para a esquerda, né? Beleza? Tranquilo? Só para a gente deixar bem claro isso, tá? Por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque quando vocês forem desenhar em software, né, vai ter os planos lá, tá? Vai ter os planos e você vai, obviamente, utilizar um plano, né, para você iniciar o seu desenho. Iniciou o seu desenho no plano tal, ok? Beleza? Montou, extrusou, a peça ficou certo. Agora eu vou precisar montar, eu vou precisar desenhar no plano do lado esquerdo, né? Então, aí você vai utilizar o plano do lado esquerdo e vai fazer o furo ali do lado esquerdo, tal. Quando você for rebater esses planos, você vai escolher o primeiro diedro, vai rebater esses planos e ele vai sair de acordo com o que está o desenho ali, igual estava ali no nosso videozinho, ok? Então, isso que é importante a gente ter essa noção, pessoal, tá? Porque senão depois vocês desenham todo, né,
fazem todo o projeto, desenham tudo e depois, na hora de refazer, rebater, né, os planos, se escolheu o diedro errado, ele vai sair errado. Tá ok? Então, ainda lá na questão 3, galera, da prova, a afirmação 2 estava correta. A vista frontal é sempre escolhida como face que possui o maior número de detalhes visíveis e o menor número de linhas ocultas. Então, se eu desenho um carro lá, eu escolho a lateral dele como vista frontal, pois é onde eu vejo a forma, as portas, as janelas. Se eu vou desenhar uma flange, né, eu escolho a vista que mostra os furos como círculos. Mais uma vez, pessoal, a escolha da vista frontal, ela é uma escolha essencial, porque nós precisamos escolher aonde ela tem mais números de detalhes visíveis. Ok? Tá? Depois da vista frontal, a gente faz os rebatimentos. Mais uma aqui, galera. Corte não é seção, pessoal. Corte não é seção. Corte é uma coisa, seção é outra, né? Então tivemos bastante erros aqui, né? A questão testava a diferença entre corte e seção, né? A afirmação dizia que a seção é uma vista completa que mostra a área cortada e tudo que está por trás. Isso é falso, né? Então, se o técnico pede uma seção transversal de uma viga, ele quer apenas o perfil dela para saber a espessura. Se ele, né, pede um corte da viga, ele quer ver o perfil e os furos que passam atrás delas. Pedir as coisas erradas gera informações erradas, tá? Então a seção, galera, ela é mais crua, né? Então a seção ela só vai trazer ali realmente, né, o que é a peça, né? Peça maciça. Já o corte não, o corte ele traz os detalhes, tá bem? Corte é uma vista, a seção é um perfil. Então, mais uma vez lá, olha a diferença entre corte e seção, galera, tá? Então no corte, ó, o corte AA, ok? O que nós estamos vendo ali no corte AA? Nós estamos vendo que tem um furo no corte AA, né? E temos as rachuras ali, que é onde a serra passou, ou seja, né, onde a serra tocou o material, né, um material maciço. Já na seção, a gente só mostra a seção, somente aonde a serra tocou, tá? Então, na seção, a gente só mostra aonde a serra tocou. Então, corte uma vista, né? Uma vista completa. Imagine que você serrou a peça, igual lá no plano AA, e jogou a parte da frente fora. Você desenha a área que a serra tocou, né? Que tem as rachuras. E também tudo que você consegue ver atrás do plano de corte, né, galera? Então, contornos, furos, etc. Na questão 2 da prova, a afirmação dizia: um corte é uma vista completa que mostra a área rachurada e o que está visível atrás dela. Esta questão é verdadeira. Usamos o corte para ver encaixes internos, como o eixo sem cortes, né? Passa por dentro de um mancal cortado, ok? E a seção? A seção é diferente. Ela mostra apenas o perfil exato do material que foi tocado pelo plano de corte. Pense nela como carimbo que a serra deixou na peça. Ela ignora tudo que está visível atrás. É mais simples e direta, né? Então lá na questão 2, afirmava que uma seção mostra apenas o perfil exato do material tocado, ignorando o que está visível atrás. Essa também estava verdadeira. Então o erro, né, foi confundir a afirmação 2, dizia a seção é uma vista completa, que é falso. Ela não é uma vista completa, ela é somente o perfil. O corte é a vista completa. Vamos de vídeo.
pessoal, né? Bem simples ali, né? Bem didático, dá para ver bem a diferença entre corte e seção, galera, ok? Não errem mais, tá? Não errem mais. A regra da rachura, pessoal, falamos muito nisso, né? Então dizia lá na afirmação, a rachura padrão para o aço deve ser feita com linhas grossas e inclinadas a 60 graus, galera. Isso é duplamente errado, né? Não existe isso. Se o técnico usa a linha grossa para a rachura, ele vai se confundir com o contorno da peça, poluindo o desenho. E se ele usa 60 graus sem motivo, ele quebra o padrão universal, podendo confundir o inspetor de qualidade, que espera 45 graus. O erro é fazer a rachura de qualquer jeito, né? A solução é a NBR 12298, a rachura padrão para aços, ferros, fundidos, etc. É feita com linhas contínuas, finas, estreitas e inclinação a 45 graus em relação ao eixo principal da peça. Galera, não podemos errar isso de jeito algum. De jeito algum. Nós falamos muito sobre, né, rachuras e o mínimo da rachura ela tem que ter os 45 graus. Lembra lá quando a gente faz a diferença entre duas peças, a gente pode aumentar o espaço entre as linhas, né? Mas a gente não, ou até mesmo trocá-las de lado, mas ela tem que ficar na inclinação correta, galera, inclinação correta, beleza? Não errem mais isso aí não pode errar. Mais uma vez, nós trabalhamos, quando falamos em projeto, principalmente em desenho, nós estamos falando em padrões, ok, galera? Então, qualquer erro que nós tivermos dentro do desenho, ele não vai ser aceito. Ele não é aceito. Se você trabalha em uma empresa de projetos, né? Projetos mecânicos, aeronáuticos, e você realiza um detalhezinho, em vez de você deixar a rachura em 45 graus, você trouxe ela em 60 graus. Vai ser reprovado, pessoal, vai ser reprovado por causa da rachura. Tá tudo bonito, tá tudo lindo o desenho. Saiu perfeito, mas a rachura está errada. É reprovado porque eles não mandam para produção sem que as normas estejam de acordo, porque pode existir confusão. E quando a gente fala, principalmente, né, na indústria aeronáutica, né, imagine você errar que seja um parafuso, uma porca, né? Então você coloca milhões em risco, milhões, nós estamos falando de vida humana, galera. Tá? Então, cuidado. Olha aí, o que não se corta, pessoal. Nossa, o professor bateu tanto na tecla disso aí, né? Elementos maciços como parafuso, eixos e nervuras devem ser rachurados. Isso está completamente errado, pessoal. Né? A regra é que mais derruba a gente. Então, a regra raiz, a regra ouro, não se rachura longitudinalmente, né? Longitudinalmente, né, galera? Eixos, pinos, parafusos, porcas, arruelas, chavetas e rebites. Elas devem aparecer inteiros em vistas, mas que o plano de corte passe por eles. O erro é rachurar tudo que a serra toca. A norma proíbe rachurar esses elementos maciços, pois não adiciona informação. Eles não são ocos. É só poluir o desenho. Pergunte-se, isso é um elemento de união? Se sim, não rachura. Não rachura, pessoal. Por favor. E o que não se corta, né? Então a mesma afirmação ela falava, né? Inclui nervuras. A regra é a mesma, nervuras, aqueles reforços finos, tipo mão francesa, né? Também não
são cortadas longitudinalmente ao longo do seu comprimento. Então, exemplo, se o plano de corte passa ao longo da nervura, ele deve ficar em branco, sem rachuras. Por quê? Se você rachurar, o desenho dará a falsa impressão de que a peça é maciça e grossa naquele ponto. Qual que é o problema disso? O que é mentira, né? Mas qual que é o problema disso? O cálculo de peso e resistência, pessoal. Lembrar que a gente falou, né, quando a gente desenha e quando a gente manda para o CAM, tá? Ou quando a gente está fazendo uma análise de engenharia no CAI, né, ele já calcula o peso do material. A gente vai colocar qual é o tipo de material que está sendo utilizado. E através do desenho, ele vai identificar e vai pensar bem assim, poxa, aqui a peça é maciça, né? Então é por isso que ele fez o corte. Então vamos adicionar o peso, né, no cálculo desse determinado material. E tudo foi pro beleléu, ok? Então o erro é rachurar as nervuras, né? A solução é identificá-las e deixá-las em branco. Atenção! Se o corte for transversal, atravessando a espessura fina da nervura, aí sim ela é rachurada. A regra é só para corte longitudinal, pessoal. Em nervuras, pessoal. Em nervuras, tá? Então a regra é só para cortes longitudinais. Beleza? Ok? Tranquilo aqui? Alguma dúvida, pessoal, a respeito dessa questão? Pessoal, isso é importantíssimo, mais uma vez. Aqui é onde tudo acontece, né? Através do seu desenho. Se caso você desenhe errado, vai sair tudo errado, pessoal. Cuidado, tá? Então, tracejado do corte, pessoal, né? Agora o que mais me preocupou, que falava sobre manter linhas tracejadas dentro do corte, né? Vamos ser claros, lá na aula 8, slide 15, um corte bem feito não tem linhas tracejadas na área do corte. Por quê? Pense comigo, o objetivo do corte é justamente eliminar o tracejado, tornar o detalhe visível. E quando a gente usa tracejado, nos detalhes, né? Então, se você fez o corte, o furo interno agora é visível. Se é visível, ele é desenhado com a linha contínua larga. Se sobrou o tracejado no seu corte, você fez errado. O operador ficaria confuso, afinal esse furo é visível ou oculto. Na inspeção, isso é sinal de que o projetista não domina o conceito. Pessoal, mais uma vez, né? A gente faz o corte para quê? Então a gente faz o corte para ter o maior detalhe possível, né? Trazer, né, aqueles detalhes que nós não conseguimos ver diretamente, não? Então se eu faço um corte e ainda encho, né, o meu desenho ali de tracejado, né, trazendo informando que existem coisas ocultas ainda, aí eu não escolhi, né, o corte correto, galera, beleza? Então não façam isso, tentem escolher o corte mais próximo possível aí da realidade, né? Para que não ocorra esse tipo de situação, tá? Então, isso leva o quê? Leva a questão, porque quando vocês vão trabalhar, principalmente, né, na linha de produção, alguma coisa nesse sentido, vocês são projetista, o operador ele já está acostumado, né, com as normas, então ele olha ali, ele já identifica, é isso que vocês vão também, obviamente, fazer. Então, cuidado para que não ocorra esse tipo de situação, né? Poluir, né, o desenho e trazer aí confusão, senão o operador não vai dar descanso para você. Então você vai estar trabalhando lá, fazendo outros projetos e o cara vai estar em cima de você. Oh, mas por que essa linha? Por que você fez isso? Por que que... Então, evitem. Então, o erro do meio corte, né, turma? Poxa, aqui o nosso tropeço, né? Então, o que que ele dizia lá? O meio corte é um recurso usado em peças assimétricas. Olha aí a pegadinha, né? Assimétricas, ou seja, irregulares,
Isso é totalmente falso, né, pessoal? Meio corte, lá na aula 8, slide 13, é um recurso elegante de otimização usado exclusivamente em peças simétricas. Ele mostra metade da vista externa e metade da interna, né? Se a peça não for simétrica, você não pode usar o meio corte, pois o lado externo não seria o espelho do interno, ok? Somente em peças simétricas, pessoal, nós utilizamos o meio corte, beleza? Isso vai ficar bem claro para vocês quando vocês estiverem desenhando em software, né? É muito mais fácil ali de você, né? Trazer esse corte. Então você faz o corte, aí você vai poder estar arrastando, né? Até onde você quer esse corte. E vai conseguindo identificar isso, beleza? Mas assim, a regra serve tanto na mão tanto em desenho à mão, quanto tá no software, pessoal. Somente em peças simétricas. Corte parcial, né? Então, corte parcial, rompimento, é usado para mostrar um pequeno detalhe interno, sendo limitado por uma linha fina e irregular à mão livre. Esta afirmação estava verdadeira. Eu não preciso cortar a peça inteira só para mostrar um rasgo da chaveta ou furo de lubrificação. Eu uso corte parcial, né? Então eu rasgo ali com uma linha fina e irregular, a mão livre, só o pedacinho que me interessa e rachuro ali. É um zoom interno, beleza? Mais uma vez, aqui também, né, quando vocês estiverem desenhando em software, né, pessoal? Então vocês vão conseguir identificar isso muito mais fácil, porque você consegue ir cortando a peça conforme necessidade. Então ali também bem tranquilo, né? Quando a gente faz um corte parcial, pessoal, a gente só quer mostrar aquele detalhezinho, né? Não vou, o restante é tudo igual, eu só quero aquele detalhe, ok? Mas tá tranquilo, esse aqui foi, né? Então, rachuras em conjuntos. Questão 5 lá dizia o quê? Em um desenho de conjunto, peças vizinhas, adjacentes, né? Devem ter rachuras em direção opostas. Muito bem, galera. Claro, claro. Pessoal, se eu corto uma tampa, né, de parafuso num bloco, né, por exemplo, a tampa de parafuso pesa um bloco, né, parafusada num bloco 2, né? A rachura da tampa deve estar 45 graus e o bloco a 135 graus, que é o sentido oposto, mas os dois a 45 graus, né? Vai ser a mesma, tá? Isso salta aos olhos do montador, que identifica imediatamente que são duas peças distintas. Tranquilo, o professor já falou disso também, né, pessoal? Então, 45 graus é a nossa regra, tá? Se eu for mostrar dois, né, em conjunto, né? Estou trazendo rachuras em conjunto, duas peças distintas, mas elas vão ser unidas. Então, para que a gente não pense que é somente uma peça, então a gente traz uma rachura em 45 graus e outra a 135 graus, beleza, pessoal? Montar vezes detalhes, né? Então, o desenho de conjunto é um mapa, né? Serve para montar e ver as relações, folgas, encaixes. O desenho de detalhe, a receita, serve para fabricar. Então, o detalhe mostra uma peça, mostra uma única peça com todos os cortes, cotas e tolerância, né? Então, o detalhe mostra uma única peça com todos os cortes, cotas e tolerância. Já o desenho de conjunto é um mapa para a gente montar e ver as relações entre elas. O técnico na linha de montagem usa o desenho de conjunto. O técnico do torno CNC usa o desenho de detalhe. Vocês precisam saber ler os dois. Beleza? Então, normas da BNT, lá na questão 4, galera, foi outro ponto de confusão, né? Ela testava se vocês sabiam qual norma fazia o quê. Muitos não souberam ligar as três. Vamos memorizar o tripé do desenho técnico. NBR 10067 é o endereço
define a projeção ortogonal, ou seja, onde as vistas ficam, né? Regra lá do primeiro diedro. NBR 12298 é o estilo, define as rachuras, ou seja, como pintamos o corte, tá? 10126 é o valor, define a cotagem, ou seja, como colocamos as medidas e tolerâncias. Pessoal, essas 3 regrinhas aqui são regras totalmente básicas e necessárias para o desenho, beleza? Então não percam mais isso aqui, pessoal, é importantíssimo, tá? Dito isso, pessoal, tá? Mais uma vez, parabéns, os acertos foram excelentes. Quero saber se alguém tem alguma dúvida ainda a respeito disso. Se existe algo que não ficou claro para os senhores. Vamos lá, pessoal. Próxima aula, a gente não vai mais falar sobre isso, né, pessoal? A gente já vai entrar lá na parte de desenho. A gente já fez a primeira introdução no CREL, lembram lá? Falamos um pouquinho ali da primeira vista, como salvar os arquivos, o quão é importante você salvar no diretório correto. Por quê, professor? Porque depois, quando você for fazer a montagem, né, eles têm que estar na mesma sintonia lá, senão você não consegue achar a peça. Lembre-se disso? Lembra lá que o professor mostrou? Vamos iniciar, né, construindo uma peça, um conjunto, ou vamos montar, né? Então tem que tomar cuidado com isso. A gente já vai começar a entrar um pouquinho mais, né? O professor está preparando já as aulas, as próximas aulas, segunda-feira, né? A gente, para mostrar um pouquinho mais ali da visão geral ali do CREL, né, pessoal? Pra vocês entenderem o que é um esboço, um arredondamento, um chanfro, furo, né? Onde usar cada situação, tá? Aqui tudo tranquilo, pessoal? Vamos lá. Eu vi ali que vocês fizeram a prova, foram muito bem, não tivemos nenhum problema, né? Então, pessoal, o que vocês acham? Vamos fazer o nosso Kahoot? Vamos para fixar mesmo nosso conhecimento? Vamos? Vamos lá, pessoal, parece que estão desanimados. Muito bom, João. Gostei. Vamos ver quem vai ser o campeão nessa etapa. Quem será o campeão do nosso Kahoot de desenho técnico? Deixa o professor pegar aqui e eu já mostro para vocês, tá? Já mando para vocês lá no grupo. No primeiro diedro, a vista superior, vista de cima, é desenhada onde? À direita da vista frontal, à esquerda da vista frontal, embaixo da vista frontal, em cima da vista frontal, galera. Acabamos de falar disso. Acabamos de falar nisso. Embaixo da vista frontal. Muito bom, galera. Muito bom, é isso aí. Excelente. Pontuações. Breno ganhador já está se destacando, seguido por Eduardo, João, Gabriel. Já perdi, olha só. E o que é aquilo? Um macaquinho? Vamos lá. No primeiro diedro, a vista lateral esquerda é desenhada onde? Na direita, na vista frontal, à esquerda da vista frontal, embaixo da vista frontal, em cima da vista frontal. E aí, galera, qual será o resultado? Muito bom, galera. Pegaram bem, hein? Eu sabia disso. Eu sabia que vocês já estavam super esperto na situação. Breno Guiador continua em primeiro lugar, seguido por Eduardo. Já perdi o nosso pequeno Muckey. Ivan já chega ali para acompanhar, galera. Qual a principal diferença entre corte e seção?
Corte é uma vista, mostra o fundo. Seção é o perfil, ignora o fundo. O corte usa rachura 45 e a seção 60. O corte é para peças 3D, a seção 2D. Não há diferença, são sinônimos. E aí, galera? Não me decepcione, pessoal. Corte é uma vista, mostra o fundo. Lembra lá? A seção é apenas o perfil, ignora o fundo. O corte usa a rachura 45, seção. Galera, em seção e em corte é sempre 45 graus, beleza? Não esqueçam. Vamos ver como é que ficou o nosso ranking agora, hein? Breno ainda continua em primeiro lugar, seguido por Ivan. Eduardo, já perdi. E Bru, olha, a Bruna apareceu. Que legal, vamos lá. Qual é a rachura padrão para o aço segundo a NBR 12298? Linhas grossas largas 45, linhas finas estreitas a 45, linhas grossas largas a 60, linhas finas estreitas a 90. Por favor, galera. Linhas grossas, largas, 45, pessoal. Linhas finas, estreitas a 45. Não importa, não importa. Não se confundam, não tenham medo de errar. Sempre linhas finas, estreitas a 45. Essa é a regra, essa é a regra. Breno, em primeiro lugar, o nosso Mokey, Little Mokey. Já subiu para segundo lugar. Ivan em terceiro, Eduardo. Quarto, João Gabriel em quinto lugar. O negócio começou a complicar. Vamos lá. Qual desses elementos não deve ser rachurado quando cortado longitudinalmente? Um bloco de motor? Um tubo de parede grossa? Um eixo maciço ou parafuso? Uma chapa de aço dobrada? Um eixo maciço, galera, ou parafuso, lembram? São união. Tudo o que é material de união, né? A gente não corta, não rachura, né? Desculpa, não rachura, pessoal. Cuidado, um bloco de motor, claro que colocamos o bloco de motor. Little Moke assume a liderança, seguido por Breno, ganhador, João Gabriel, olá, Bruna, e Ivan. Muito bom, muito bom. Uma nervura, reforço fino, cortado ao longo do seu comprimento, longitudinal. Deve ser rachurada com linhas mais grossas, rachuradas normalmente 45 graus, deixadas em branca sem rachuras, representadas por linhas tracejadas. Uma nervura, o professor ia dar dica, hein? Uma nervura cortada no seu comprimento longitudinalmente, galera. Deixe em branco sem rachuras. Breno, ganhador, dispara na liderança em primeiro lugar. Little Moke em segundo, já perdi. Em terceiro, João Gabriel e Bruna. Vamos lá, pessoal, tem tempo. Meio corte é um recurso de desenho técnico usado exclusivamente em peças assimétricas, cilíndricas ou simétricas, fabricadas em CAD, que possuem furos passantes. E aí, pessoal? Meio corte. Exclusivamente cilíndricas ou simétricas, galera. Cilíndricas ou simétricas. Exclusivamente cilíndricas e simétricas. Elas não podem ser assimétricas, lembram? Não podem ser assimétricas. Elas têm que ser simétricas. Só porque eu coloquei cilíndricas ali, vocês se confundiram, né? Beleza? Nada mudou em nosso ranking. Tudo na mesma. O que é um erro grave na representação de um corte? Usar linha fina para rachura, manter linhas tracejadas ocultas dentro da área de corte, usar linhas de centro para separar um meio corte, colocar o nome do corte, exemplo, corte AA abaixo da vista.
Manter linhas tracejadas ocultas dentro da área de corte, galera. Por quê? Por quê? Porque se você faz um corte, você já está querendo detalhar, né, o que estava oculto. Não esqueçam. Breno ganhador continua em primeiro lugar, seguido por Já Perdi, Bru, Ivan e Little Monkey. Em corte de conjunto, como diferenciamos peças vizinhas, encostadas, que foram cortadas? Rachuramos uma peça e deixamos outra em branco? Usamos rachuras em direções opostas? Pintamos cada peça de uma cor diferente? Todas as rachuras devem ter 45 graus para manter o padrão. Galera, lembre-se lá. Cuidado para não confundir essa. Aí, eu sabia que vocês iam confundir. Galera, usamos rachuras em direções opostas. É 45 graus a regra. A regra é 45 graus, mas quando... Se você for transportar o 45 graus para o outro lado, ele fica com 135 graus, galera. Beleza? Se eu deixar tudo 45, lembra lá? É por isso que eles se confundem. Não confundam mais. Breno ganhador, Já Perdi, Bru, Ivan e Little Mookie. Qual NBR define as regras de cotagem? Qual NBR define as regras de cotagem? 10067, 12298, 10129, 26, 8403. Essa o professor colocou só para 10126, galera. Imaginei que vocês iam chutar. Breno ganhador, Já Perdi, João Gabriel subindo para terceiro lugar, Bruivan, Little Monkey desapareceu. O formato da folha A3 é obtido dobrando uma A0 no meio, cortando uma A2 ao meio, dobrando a A4 ao meio, cortando uma A1 ao meio. Facinho, hein, galera? Não. Mas tá errado aqui, galera. Não é cortando A2 no meio, não. É dobrando um A4 ao meio, pessoal. Vocês estão certos. É dobrando um A4 ao meio. Dobrando um A4 ao meio, pessoal. Me perdoem. Sinto muito por isso. Mas acontece. Erros acontecem. O bloco de informação no canto inferior direito da folha, com o nome escala data, chama-se margem, rachura, diedro, legenda ou carimbo? Muito excelente, pessoal. Não tem nem dúvida, né? João Gabriel tem a maior sequência com 3 respostas. Deve ter errado. Acertou que o professor errou, né? Sei. Por que a indústria prefere o sistema furo base H? Essa é fácil, hein? Porque os furos H são mais resistentes à vibração, é mais barato, fácil usar a ferramenta padrão H e variar o eixo, porque o H significa High Precision. Porque furos H são muito bom, galera, nem precisei. Excelente, excelente. Então, show de bola nisso aí. Breno ganhador, João Gabriel, Já Perdi, Bru e Ivan. O que é ajuste com interferência? H7P6. Um ajuste com muito espaço, folga. Quando o eixo é maior que o furo, exige montagem por prensa. Quando o eixo é menor que o furo. Muito bom, galera. Não. Não, galera, interferência. Interferência é o mais forte, lembra? Ele tem que ser montado através de prensa, tá correto? Vocês quase me confundiram também. Todo mundo foi na 8. Eu pensei, não, mas vejam lá depois. Interferência, realmente, ele precisa ser montado com prensa, pessoal. Prensa pneumática. Quase que me confundi. Nada mudou, todo mundo errou. O que é um ajuste com folga? Quando o eixo menor que o furo permite movimento, quando o eixo é maior que o furo exige montagem por prensa, quando o eixo e o furo têm o mesmo tamanho, um ajuste usado apenas para parafusos. Um ajuste com folga, galera, H7, G6.
Nossa, que dor. Ajuste com folga, galera. Quando o eixo é menor e o furo. Quando o eixo é menor que o furo, permite movimento. É com folga, né? Exige montado com preço, acabamos de falar, interferência. Breno ganhador, João Gabriel, já perdi, Bru e Ivan. Que isso? O ajuste H7G6, eixo Z. É um ajuste com... Ah, essa foi sacanagem, né? Oi, 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 oi. Agora sim. E aí, pessoal? Essa foi sacanagem, né? Peças com folga, galera. Lembra o passado? Eu fiz só para vocês verem se vocês estavam prestando atenção, porque o passado estava H7G6. Nada mudou ainda. O ajuste H7P6 é um ajuste com folga, interferência, livre, justo. Muito bom, galera. Com interferência, né? Mas é sacanagem do professor ter colocado isso aqui também, né? Mas é pra diferenciar, diferenciar. Mas muito bom, vamos ver como é que ficou agora. Breno, Gabriel, Bru, já perdi. Maria! Que bom que você apareceu, fico feliz. Qual o sistema usado para projeto, modelagem 3D, análise de interferência? No CAD, o CAM, o CAI ou o DNC? É usado para projeto, né? Muito bom, galera. Claro. Nós nem falamos sobre DNC, pessoal. Breno, João Gabriel já Ué? O que aconteceu? Ah, aqui. Breno, Gabriel, João... Breno, ganhador, João Gabriel, já perdi, Bru, But e Eduardo. Maria Carol atingiram uma sequência de 3 respostas corretas. Muito bom. Qual sistema é usado para fabricação, gerar trajetórias da ferramenta e programação CNC? O CAD, o CAM, o CAI, NBR. E agora, pessoal? É usado para fabricação, gerar trajetórias da ferramenta e programação CNC. É o CAM, galera. Claro, é o CAM, né? Então, no CAD nós desenhamos, no CAM nós programamos. É onde a gente gera trajetória para a ferramenta e programa CNC. Breno ganhador, já perdi, João Gabriel, Bru e Eduardo. Qual o sistema usado para análise ou simulação? Testa resistência, calor, tensão. Lembra do vídeo? CAD, CAM, CAI ou ISO? Lembra do videozinho? O professor mostrou para vocês. Muito bom, galera. É isso aí. CAI. Computer Aided Engineer. Então, em terceiro lugar, temos... Já perdi, tá vendo? Olha aí. Segundo lugar... João Gabriel. E primeiro lugar, nosso campeão, Breno ganhador, que já havia falado, hein? Que já havia falado. Muito bom, galera. Gostei. Querem fazer de novo ou não? Querem mais uma vez para pegar bem? Vamos? Ótimo, jogarem de novo. Deixa só o professor arrumar ali uma... Arrumar aquela lá, né? Porque senão é sacanagem. Isso aí. Editar. Qual foi?
Aí. Salvar. Pronto. Muito bom, galera. Vamos entrar novamente, então. Vou jogar lá no nosso WhatsApp. Isso aí, galera. Vamos lá, vamos lá. Agora lembrem-se, pessoal. Lembrem-se das questõezinhas que foram erradas. Não errem novamente, não errem novamente. Pois é, eu percebi. Estão todos desanimados hoje. Na véspera de feriado, eu entendo essa galera. Véspera de feriado, né, galera? Ninguém vai jogar, ótimo. Ficaram tristes com o professor só porque o professor errou ali, né? E é a segunda vez, né? Professor, uma vez, tudo bem, mas a segunda vez já está se tornando regra. Né? A exceção não pode se tornar regra, né? Senão não dá. Não tem problema, galera. Eu entendo vocês. Hoje é uma quarta-feira, véspera de feriado, né? Todo mundo já ansioso para ir embora. Mas, então vamos começar conteúdo novo? O que vocês acham? Não, né? Vamos deixar para a próxima, né? Próxima aula a gente segue. Mas pessoal, vamos lá, nós temos tempo ainda. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tá com alguma dúvida ainda ou não? Vocês conseguiram lembrar lá a respeito daquela questão, né, das folgas, pessoal? Tomem cuidado com aquilo. Claro que vocês vão ter, né, uma tabela em que vocês vão conseguir, que vocês conseguem, né, se basear, mas não, mais uma vez, não façam nada se vocês não tenham certeza, ok? Isso é extremamente importante. E aí, pessoal? Sei que já estamos chegando próximo ao nosso feriado, mas não desanimem. Tá acabando. Bora? Ninguém? Nenhuma dúvida, todo mundo já tá bem certo do que sabem. Não me venham falar que estão bravos com o professor. Tá difícil, né, prof? Eu imagino. Prof, mas o que você acha? Então vamos encerrar a aula? Da minha parte tá ok, né? É a véspera de feriado, né? Então tá bom. Então, pessoal, fiquem com Deus. Um ótimo feriado a todos vocês. Tchau, tchau.